Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Ao que tudo indica, o plano do presidente Bolsonaro para dar a volta por cima e contornar toda essa celeuma, toda essa encrenca política aí parece estar dando certo para o desespero aí dos opositores, né? Parece que está tudo funcionando, tá? Para você ter ideia, a gente viu até o Datafolha mostrando uma expansão da base de apoio ao governo Bolsonaro, né? É claro que eles vão mostrar isso tudo como sendo negativo, mas tem dados extremamente positivos vindo até desse pessoal, né? Por exemplo, no grupo da população mais desfavorecida, o presidente tem tido ali um aumento de apoio fenomenal, tá? A matéria diz o seguinte, né? No grupo dos que recebem até 2 salários mínimos, a avaliação do Bolsonaro melhorou 3 pontos percentuais. Entre os que recebem de 2 a 5, saltou 6 pontos, tá? Entre os informais, Bolsonaro alcança um percentual próximo ou superior a 40% de avaliação positiva na performance dele durante essa crítica, tá? É uma notícia extremamente interessante mostrando que o presidente está conseguindo se comunicar com as pessoas menos favorecidas, está conseguindo atender, muito provavelmente, a demanda desse pessoal, né? Mas eles vão dizer que, ao mesmo tempo que o presidente aumentou na sua adesão nas classes mais populares, ele começou a ter menos adesão ou começou a ser rejeitado pelos brasileiros com ensino superior e renda acima de 10 salários e tal. Então, galera, a gente está vendo aqui uma grande estratégia de comunicação que é lá muito antigamente, né? Eles chamavam isso em alemão de große Lüge, que significa a grande mentira, né? Que é você propositalmente usar uma estratégia de propaganda para dar uma distorcida na realidade, falando a própria verdade. Não é mentir, é você falar uma coisa inverídica dizendo a própria verdade, né? Lá nos Estados Unidos já tem um termo que eles estão usando agora para isso, que é pauttering. Pauttering significa você induzir a pessoa a erro dizendo a verdade, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina acontece no nosso dia a dia. Eu vou dar 2 exemplos simples de pauttering ou meia-verdade ou große Lüge, né? A grande mentira que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, para o cara que fala assim, eu sou um ótimo motorista. Nos últimos 30 anos eu só recebi 4 multas. Só que aí você vai ver que essa declaração ela pode até ser verdadeira, mas e se você olha e descobre que o cara tirou carteira de motorista só há apenas uma semana? Às vezes ele pode dizer que nos últimos 30 anos ele só recebeu 4 multas, mas ele só tem carteira há uma semana. Então, é uma forma de você induzir ao erro falando a própria verdade, tá? E aí, pessoal, são essas estratégias de propaganda que a gente tem que ficar muito atentos com relação a isso. Vou entrar aqui numa série de matérias agora, mostrando como é que a gente vê essa teoria do agendamento, né, o agenda setting, quando a mídia só dá destaque ali a determinadas coisas que interessam e a outras que não interessam. Então, uma série de coisas interessantes e positivas estão acontecendo no Brasil e no mundo que talvez você não verá destaque por causa desse pauttering, que é você mostrar uma realidade diferente, simplesmente selecionando aquilo que você quer noticiar. Aí isso se chama, dentro da teoria do jornalismo, de tematização, né? Você escolher o tema daquilo que você vai falar. Por exemplo, o ministro Paulo Guedes está super otimista, né? Na segunda-feira ele falou que o Brasil deve começar a retomada econômica no segundo semestre, né? Ele deu ali uma videoconferência com o pessoal do BTG Pactual. Ele falou que a ideia é que no segundo semestre a gente já deve estar voltando ao combate, né? Ele foi um pouco mais otimista do que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque para o Roberto Campos Neto ele acha que a gente vai ver uma melhora aí no cenário só no último trimestre do ano de 2020. Já seria ótimo, né? A gente ter um último trimestre do ano de 2020 aí com resultados positivos. Agora, pessoal, notícias muito legais, tá? O Brasil tem praticamente 23 mil pessoas curadas, quase 23 mil pessoas, tá? O último dado que a gente tem são 22.991 pessoas curadas, tá? Isso é um dado extremamente importante, extremamente interessante, tá? Lembrando que todas essas matérias eu vou deixar na aba comunidade ali, tá? Na descrição ali na aba comunidade. Até a semana passada, no dia 14, o Brasil já era o 6º do mundo, né, no ranking mundial de recuperados, tá?
e a gente estava com uma taxa de 55% recuperado, logo abaixo ali da Suíça e da Alemanha. Mas ontem a taxa de recuperados no Brasil subiu de 55% para 56%, tá? Então esse dado a gente, muito provavelmente você não vai ver aí sendo comentado na grande mídia, tá? E o que é interessante é que o Brasil estava em sexto, né? Agora ele está em oitavo no número de recuperados no mundo, que é um número extremamente alto ainda, né? Eu vou mostrar para vocês aqui os relatórios da Universidade Johns Hopkins, né? A Alemanha está com 95.200 recuperados em primeiro lugar. Em segundo lugar está a Espanha com 85.514 recuperados. Em terceiro lugar está o pessoal lá do Xi Jinping com 77.799, mas obviamente a gente fica com o pé atrás desse tamanho aí com esses dados. Os Estados Unidos 75.179 recuperados. O Irã com 60.965 recuperados, Itália com 51.600 recuperados. Em sétimo lugar, a França com 39.819 recuperados e o Brasil em oitavo lugar com 22.991 recuperados. Eu tenho certeza que esses dados extremamente positivos a gente não vai ver sendo falado aí na grande mídia. E além disso, pode até ser falado, né, mas não com o destaque que deveria receber. E além disso, pela primeira vez em 15 dias, né, o mundo tem menos de 5 mil óbitos aí nesse cenário catastrófico global, tá? Então, é o menor, o número que a gente viu ontem, dia 21, foi o menor desde o início de abril. Provavelmente a gente não verá grande destaque a esses números, tá? E parece que a cobrança, né, que a população tem feita para voltar à normalidade, né, a flexibilização dessas medidas de isolamento estão surtindo efeito, porque no seu Twitter, né, ontem o governador de São Paulo ele disse que o governo vai divulgar nessa quarta-feira, hoje, dia 22, o planejamento para a reabertura gradual dos setores produtivos que será implementado após o término dessa etapa de quarentena a partir do dia 10 de maio. E ele disse que a reabertura levará em consideração diversos fatores, como disseminação, situação do sistema de saúde, distanciamento social. Todas essas medidas serão aliadas com o Comitê de Saúde lá do Centro de Contingência. A ciência vai continuar pautando as nossas ações, né? O pessoal do comércio aí também está cobrando forte, né? Pede reabertura no dia 1º de maio já, né? Que por acaso é celebrado o Dia do Trabalho. Essa análise é do presidente da Associação Comercial, Alfredo Cotait, né? No dia de ontem, na quarta-feira, o governo anunciou isso e aí o presidente da ACSP, né? Associação Comercial de São Paulo, ele pediu antecipação para essa reabertura a partir do dia 1º. Então a galera está cobrando e parece que a cobrança está surtindo efeitos aí, né? Lá no Guarujá, por exemplo, a gente já viu o comércio sendo reaberto, né? Mas com regras de funcionamento, essa flexibilização começa a valer a partir começou a valer a partir de ontem, e o decreto estabelece, obviamente, normas, né, e exige o uso de máscara e distanciamento entre os compradores. Então, a gente parece que está vendo já um retorno à normalidade. Tá bom, pessoal? Agradeço a vocês aí, peço ajuda para a gente compartilhar esse vídeo para que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possível, porque a gente pode instaurar, assim, um círculo virtuoso, né, mostrando que as coisas não estão tão ruins assim como os arautos do apocalipse aí têm tentado mostrar, tá certo, pessoal? Então, convido vocês para me ajudarem nessa divulgação. Se inscreva aqui no canal Daniel Lopes se você não é inscrito ainda. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Se você quer ter acesso aos nossos estudos que eu solto exclusivamente às 8 da noite, chamado Direto do Bunker, e o curso exclusivo que eu estou liberando aqui para a galera, que é um guia para entender a filosofia do nosso tempo, clica aqui embaixo e aproveite para se tornar membro aqui do canal Daniel Lopes, tá bom? Agradeço grandemente aí o apoio de todos vocês, peço a Deus que proteja a todos aí, guarde vocês aí de toda calamidade, seja ela econômica, seja de saúde, que o Senhor os livre a vocês e a todos nós do desemprego, da falência e dessa peste asquerosa aí que a gente está enfrentando, tá bom, pessoal? Um ótimo abraço. Um grande abraço a vocês, a gente se vê mais tarde ao meio-dia com a atualização do boletim do meio-dia e às 3h30 com a nossa live da tarde, tá bom? Fica com Deus, me ajude a divulgar o trabalho aí. Valeu, galera! Forte abraço, um excelente dia para vocês.